Bem, amigos do canal Natan Lisboa, estou aqui na Ilha do Governador do Rio de Janeiro para minha primeira entrevista internacional. Internacional. Quer saber por quê? Assista esse vídeo até o fim, hein? Natan Lisboa. Luiz Manuel, brigadaço por ter aceitado meu convite. Estou bem honrado, né? Você que é um dos pioneiros da dublagem no Brasil. E você não é brasileiro, né? Até curiosidade, você é português. Então me fala primeiro como é que você veio para o Brasil. Conta um pouco da história da tua família e como é que você veio parar aqui no Brasil. Bom, vou começar com a minha avó, que era dona de um teatro de 1.500 lugares, todo em aço desmontável, fazia mambembe. A minha mãe nasceu nesse teatro. Minha mãe era atriz portuguesa chamada Saluque Arrentini. O teatro da minha avó era o Teatro Arrentini. E a minha mãe, desde pequenininha, já de berço, já era atriz. Tornou-se mulher, casou, fez muito sucesso em Portugal e foi convidada para vir ao Brasil na Companhia Portuguesa, em 1948, 47. Veio para o Brasil, eu fiquei em Portugal com a minha tia e quando chegou em 50, minha mãe foi me buscar. 50 não, 49. Já meio de 50, eu estava com 7 anos. Ela foi me buscar, me pegou. E eu fiquei aqui no Brasil até os 10 anos. 10 anos a minha mãe estava trabalhando na Rádio Nacional, tinha um programa na Rádio Nacional. Ela era uma caricata excêntrica maravilhosa, ela era completa, era uma atriz completa, não é por ser minha mãe não. E a Rádio Nacional estava fazendo um programa, Tal Pai, Tal Filho, onde os filhos dos atores e dos funcionários da rádio participariam, só o pessoal da rádio. E eu fui convidado. E eu fui, com 10 anos, imitar Jorge Veiga. Morreram de rir, tudo bem. No programa seguinte, tinha o filho de um locutor famoso, acho que era o Cury, um dos Curies, que fazia a propaganda, que fazia a parte comercial. Só que o menino não foi, não podia. Aí eles me chamaram. E ali era 1 minuto, um produto do laboratório Bordesina. O dor de dente e tal, era isso. Que nunca tinha feito aquilo. Mas eu vi o César de Alencar que esticava a última frase, Emilinha Borba. Tudo é imitação, né? E aí eu, ao vivo, disse 1 minuto, o produto do laboratório Bordesina. Aquilo foi um sucesso. Fiquei no programa, o pobre do outro garoto nunca mais veio para o programa. Eu fui chamado para o Rádio Teatro, o Floriano Faisal me levou para o Rádio Teatro em experiência. Eu fiz Átomo Homem Atômico, foi o primeiro trabalho meu no Rádio Teatro. E o César de Alencar pegou esse programa e levou para o programa dele, onde tinha meia hora que ele saía e eu ficava animando o programa de meia hora. E aí eu fiquei nessa brincadeira, eu fiquei no Rádio Teatro e 2 anos no César de Alencar. César de Alencar eu acabei saindo, porque não era bem o que eu gostava de fazer não, até porque eu não recebia. Mas ele me pagou, ele anos depois, em 64, ele me pagou, ele me botou numa lista de comunistas. Eu fiquei 1 mês de observação, agradeço muito a ele. Por isso é que ninguém foi no enterro dele. Tem que falar as verdades, porque a verdade tem que ser dita, nem o filho foi. Mas era o maior animador do Brasil. Em termos de animador, o Silvio Santos aprendeu quase tudo com ele. Honra seja feita. Mas ele tinha esse caráter aí bonzinho e maravilhoso. Então aí no Rádio Teatro eu fui fazer por sorte, estava acabando o Direito de Nascer. O filho da Yara Salles fez, o menino do Direito de Nascer. O Limonta, se eu não me engano, Albertinho Limonta. E foi embora para a Índia. Precisava de um garoto, menino, para fazer a nova novela, que era a grande novela, era das 8, né? Da Rádio Nacional. E começou a novela Serra Brava. Então eu comecei a fazer o menino, Beto Centelha, até os 15 anos, mais ou menos, até 12, 13 anos. Aí entrava Roberto Faisal e depois seguia a novela. E ali eu não saí mais da rádio durante 20 anos. Bom, então como é que foi o seu início na dublagem? Como é O início da dublagem, né? Você foi no rádio, então como foi o início na dublagem? O seguinte, Alves... Quer molhar a palavra? Pode Quero molhar. molhar a palavra, dá licença. Eu gosto muito de cerveja. Não bebo outra coisa, só cerveja e leite. O Milton Rangel me chamou. Milton Rangel era o Jerônimo Herói do Sertão. Por curiosidade, há uns anos atrás nós fizemos um remake do Jerônimo e eu fiz o Moleque Saci, em homenagem ao Cauê Filho, que eu vi aqueles anos todos sendo feito. Foi muito bom, só fiz uma vez também, se não faço mais. Mas foi para relembrar o Jerônimo. Só falei nele. Milton era meu padrinho de rádio, porque naquele primeiro programa de Teu Pai e Teu Filho, ele foi o animador. E ele que me ensaiou e tal, ele e o Mafra Filho.
E aí ele me chamou a fazer uma dublagem. Eu disse, o que é dublagem? Ninguém sabia o que era dublagem. Então fui eu, me lembro mais ou menos que foi Rodney, Domingos Martins, Carlos Marques, tem uma menina, Maria Alice, que fez inclusive a Branca de Neve, tem até hoje a voz da Maria Alice na Branca de Neve. E nós fomos para um laboratório de cinema, lá em São Cristóvão, Cinelab, onde lá tinha uma tela imensa de cinema, um auditório grande, e nós começamos a ensaiar, se eu não me engano, foi Histórias de Zane Grey, que depois eu fui dublando Maverick, Zorro e tal. E aí a gente ensaiava, porque ninguém sabia quase nada, quem entendia mais era o Milton, que o Milton tinha dado uma estudada antes. Esse filme era pro Vitor Berbara com Sociedade com Herbert Richard, uma sociedade maluca, que depois nunca mais deu certo, porque você se matava. Mas era. E aí quando a gente ia gravar, curiosidade, pra saber, começou a dublagem, o projetor era carvão, não tinha lâmpada, era um carvão incandescente. Aí o cara, a tela começou a escurecer, e aí o cara gritou de lá, o projecionista, acabou o carvão! Aí fomos tomar café para esfriar aquilo, tirar aquele carvão incandescente, botar novo carvão, deixar escurecer de novo. Aí era uma coisa, o filme durava uma semana, um filme de meia hora. Estávamos engatinhando. Aquela foi a primeira dublagem, segundo consta, pelo menos a minha, sou fundador daquela. Eu soube que aconteceu uma dublagem, mas não sei se foi antes ou depois, na TV Rio, na extinta TV Rio, que fizeram 20 Mil Léguas Submarinas. Eles tentaram fazer, mas também não deu certo. Eu soube isso pela Diana Morel, que foi também chamada para fazer. O resto do pessoal não me lembra. O Capitão Asa. O Capitão Asa também estava nessa dublagem, nesse tempo. Mas não sei se nós fomos primeiros. Dessa turma toda, eu digo que eu sou pioneiro, evidentemente. Depois veio um Jardim, mas dias depois, e meu irmãozinho, que não está bem. E depois, porque todo mundo pergunta assim, mas o outro irmão é mais velho. Não, ele é mais velho em idade. Ele é mais velho sim, o velho duro, maravilhoso, talentoso. Ele se transformou ator. Muito pouca gente sabe, ele era boxeador, depois foi ser contra a regra da Rádio Tupi. Pouca gente sabe disso. E ele começou a imitar cachorro, e começou a brincar, e começou a falar. Galo, ele fazia umas brincadeiras e acabou o Orlando Drummond com todo o seu peru, o Scooby-Doo, enfim, tem um outro marciano lá que ele faz, e que todo mundo conhece. Essas são as curiosidades da dublagem. E aí a dublagem foi para o Senador Dantas, que lá era impossível continuar fazendo. Aí o Herbert montou 2 estúdios, naquela época de estúdios, era o que podia se ter de um estúdio, né? Em Magra Stripe, em fita e ótico. Aí o projetor já Bellerhall, 16mm. Enfim, e aí começamos a dublar, e aí houve o grande incêndio lá da Herbert Richard naquela época. De dubladores ninguém sofreu nada, né? Aí o Herbert comprou a Brasil Vita Filmes, lá na usina, e nós fomos para lá dublar num estúdio de lona. E dublávamos dia e noite. Teve várias noites inteiras dublando lá. A gente dormia, chamava a gente. Agora você vem. A gente ficava lá. Eu dublava na época My Three Sons, meus filhos e eu, com Fred McMurray. A memória tá boa ainda. Era eu, Rodney. Eram os 2 filhos. Eram 3 filhos, o outro eu não me lembro. Agora acho que era Domingos, não sei se era o Dominguinho. Não me lembro direito. Dá licença. Enfim, e aí depois o Herbert fez os estúdios maiores e tal, e a Herbert Richard foi o que todo mundo conheceu. Fui diretor dele, fui em 70, entrei como diretor dele, fiquei até 78. Um cara fantástico. Ele é aquele diretor, dono de empresa, entende? Não brincava em serviço. Mas carinhoso, comigo sempre foi carinhoso, graças a Deus. Mas chegamos a brigar, chegamos a fazer e tal. Ele era imenso, um alemão imenso, mas a última vez que eu vi, eu já era empresário, fui ter uma reunião na firma dele. A reunião era na firma dele, me deu um grande abraço quando eu vi, porque eu tinha 30 anos quase que eu não via. Caramba! Ele falou comigo no telefone, mas não nos víamos. Bom,
você foi o primeiro dublador do Pica-Pau aqui no Brasil, né? O Bandido da Gasolina, verdadeira dublação Guanabara. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Eu não sei se você tem a explicação, se você sabe por quê, mas por que essa dublagem praticamente se perdeu? Só tem pequenos fragmentos que você ainda acha? O que foi que houve? O som era muito ruim. Foi na dublação Guanabara, né? Não. Fiz o Pica-Pau no Herbert Richards. Depois na dublação. Fiz na Herbert Richards. Depois veio o Flipper, não. Flipper, eu não me lembro se fiz Flipper na dublação ou com a Carla Tivelli, lá no Jardim Botânico. Puxa, obrigado, Flipper. Mas o que é isso? Onde você encontrou? Puxa, um tesouro submerso. Vamos, Flipper, temos que ir pra casa dizer papai Fênix. Vamos. Mas eu fiz outras coisas, né? Eu fiz o Robin. Você não tem no cinto de utilidades um bate-uniforme de asbesto anti-explosão? Quer dizer, coisas mais famosas, né? Eu peguei o Scooby-Doo na época que eu dirigi o Scooby-Doo também. Sempre dirigi o Scooby-Doo. Dirigi o Scooby-Doo uns 12 anos, direto. Fui eu que escalei. Eu tenho essa alegria que fui eu que escalei. Hoje em dia você vai fazer, tem que fazer teste para os executivos das empresas darem um parecer. Isso aconteceu no Batman, eu queria que o Garcia Júnior fizesse o Batman e botei o Valério de opção para não ser escolhido. Quando eu cheguei na Warner, o presidente na época, que aliás depois já foi para a cadeia porque roubou $10 milhões da Warner, a escolha tem que ser dita. Eu gosto de contar os podres, porque só conta as coisas boazinhas. Ele estava com uma escorte, uma menina do lado, bêbado ele e ela. E eu vim, você vai trazer a voz do Batman, vai bota aí. Aí, olha, filhinha, você que vai escolher. Aí botou uma menina que nunca nem viu dublar, escolheu o Valério. O Valério não mudava a voz. O Garcia era perfeito. Porque o meu Batman é o Márcio Seixas. Mas o meu Batman tem 40 anos, 35, 40 anos. Eles botaram aquele Batmanzinho novo. Então tinha que ser o Garcia. Porque o Garcia fazia aquela voz de He-Man e fazia de novo, entendeu? O Garcia é excelente. Aliás, o melhor Pica-Pau para mim até hoje é do Garcia. Ele fez menino, mas é o melhor Pica-Pau. Bota o meu no chinelo, tá? E aí, não só o Pica-Pau, você começou a fazer um monte de desenho animado, começou a dirigir um monte de desenho animado. E aí, Márcio Seixas o apelidou como o rei da animação. Porque, inclusive, tem um desenho chamado Bionicão, que você fazia 3 personagens. Então, de onde vem essa capacidade de mudar tanto de voz? Não era Bionicão. Bionicão foi feito, era da Warner. O Bionicão foi o Cat Dog. O Cat Dog. Eu fazia o cachorro, Rodney fazia o gato, eu fazia o cachorro, que era o principal, os dois principais. Aí eu fazia o vilão da história, que era um ratinho, mau caráter, e eu fazia um outro cachorro doidão, vai ser uma grande festa, gato! Não posso esperar pra dançar a noite toda! Vejo que o príncipe das festas patéticas e lamentáveis está em ação de novo, não é? Ninguém soube, um dia eu contei pra eles, não gostaram lá da agora. Eu digo assim, por que vocês não gostam? Mel Blanc, pouca gente sabe disso. Mel Blanc foi o cara que dublou os personagens do Pernalonga, era só a voz dele. Ele botava o Harmonize do lado e fazia todas as vozes. O Harmonize ia distorcendo os paradas do Frajola. Drummond dublou Frajola. E fui eu que botei. Não, dublou Frajola. O Patulino foi o Carlos Marques. E botei o Bom Jardim no Pernalonga, que até hoje ele faz. Não sei se ele fazia, né? Fazia. Eu fazia um frango metido a besta. Depois eu fiz outras coisas. Fiz o Filho do Frajola, fiz muitas outras coisas. Um desenho que eu mais gostei de fazer foi até com o Jorge Ramos. Era Carangos e Motocas. Ele fazia um carro, ao caráter que ele... Eu fazia uma lambretinha, E no final acabava sempre, eu te disse, ele, já sei, eu te disse, mas eu te disse. Aí a gente sacava, era uma graça, o melhor desenho que eu já fiz. Esperem por mim! E assim vai sua pintura grátis, Motocão! Quer dizer, que a gente fazia com ela. Mas fui também mas aí já fiz com o Peão de São Paulo, o Catatal. O Catatal aconteceu, não sei o que em São Paulo, o Herbert disse, olha, tá chegando os desenhos todos de São Paulo.
Eu gravei tudo, todo mundo, e fui sair, quem é que faria o Zé Colmeia? Aí ai meu Deus, o menino que ia fazer o Zé Colmeia foi o melhor que fez. E eu fiz o Catatal, só que eu peguei o Catatal, vou lembrar o nome dele, o Miguel Rosenberg, meu colega de Cine Castro, um grande amigo, também faleceu há pouco tempo. A dublagem perdeu tanta gente, você tem ideia. Magalhães Graça, eu estava conversando com você, Magalhães Graça, um dos maiores dubladores, ele fazia inclusive o Pinguim, um dos maiores crânios culturais da dublagem. Esse era, professor. Então, aí fiz o Catatal, mas o Catatal eu fiz imitando realmente. Tinha certa facilidade de imitar, imitando o ator de São Paulo. Tanto que eu botei no peito as primeiras dublagens. Ih, Zé Colmeia, depois aquilo me cansava demais. Eu falei, ei, Zé Colmeia, botei tudo na cabeça. Eu tinha que dirigir, ainda fazer o troço. E foi assim. Fiz o Tartaruga Tuxê, gostei muito. Viva Tuxê, fiz meio bicha, mas tá bom. Você fez o Mickey também? O Mickey eu fiz 45 anos, aprovado pelo Walt Disney, que é quem dublava o Mickey, 45 anos. Seria pedir muito, você ainda consegue fazer um trechinho da voz do Mickey? Eu tô com 75 anos, né, cara? Igual o Catatal, há pouco tempo eu acabei perdendo até que eu não consegui o registro do Catatal. Hoje é engraçado, eu peguei. Mas o Mickey eu sempre disse que era meio viadinho. Eu treinei para fazer o Pato Donald, não deixaram. Eu fazia o Pato Donald tão bem. Eu era ator. O cara que fazia não era ator. Mas ele morreu, eu disse, deixa eu fazer um teste. Mas o Thelma não gostava de mim, eu também não gostava dele. Então estava tudo bem. O Thelma era muito enjoado. Parecia viado. Não era viado, não, parecia viado. Aí o Mickey era. Ei, Mimi, cadê Pluto? Feijão! O que quer dizer com feijão? Colegas, eu troquei a vaca por feijão mágico. Se se plantam esses grãos numa noite de lua cheia, sabe o que acontecerá? Aí veio um maluco de São Paulo, também um bom caráter, segundo eu sei, que fez tudo pra me tomar um Mickey. Eu digo, dá, eu falei pro Garcia, dá pra ele. Eu não quero essa merda, não. Desculpa a expressão. Desculpa aí. Mas merda hoje não é. Hoje é merda, é expressão normal. Não quero mais fazer. Tanto que o Fred, do Scooby-Doo, eu fui fazer, e o Peterson me chamou, que estava dirigindo, vai reunir a turma, há muito tempo que eu não dublava. Eu digo, tá bom, vou fazer. Quando eu acabei, o Peterson, eu disse, não vou fazer mais. O Peterson, quem você acha que deve fazer? Eu digo, você é minha voz. E você fez uma vez, eu acho que sou eu que estava fazendo? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Você dublou o Fred até mais ou menos a década de 90, e aí, final da década de 90, foi substituído pelo Peterson. Então, por que foi substituído? Então, agora não, eu já larguei o Fred. Eu larguei o Fred quando eu montei minha empresa. Montei minha empresa, que eu não me lembro o ano. Foi em 88, 90, é isso mesmo. Eu já tinha largado o já não tinha mais me chamado. E eu fui fazer isso, poxa, uns 5 anos atrás. Aliás, o Petro se agradeceu muito, porque ele ganhou muito dinheiro. Esse quiabo está delicioso. E esses biscoitos leves como plumas. Estranho. Bom, pois eu acho ele um cara bem suspeito. Não são fantasmas, Velma. São uns caras com máscaras que devem estar atrás do tesouro dos piratas. A mesma coisa foi o Robin, que era o Rodney que fazia. O Rodney foi para São Paulo. Foi a única substituição que até hoje o cliente não sabe que foi ele e eu. E eu não sabia quando era ele que fazia, porque quando ele botava a voz na cabeça, ele entrava no meu tom. E eu não tinha fazer força. Salve os ladrões, Batman! Eu botava aqui. E a dele ele botava mais. E eu chegava no tom dele. Houve um caso interessante nisso. O Rodney, depois de eu fazer muito o Rodney estava em São Paulo. E apareceu o Batman Robin para dublar. Uma série. E eu não ia a São Paulo. O Rodney sabia disso. Eu não podia sair do Rio. Aí o Rodney chamou gente, ele não queria fazer. E ele não disse para ninguém que ele era o Robin. Não, o Robin é o Luiz Manuel. Aí botaram minha voz na tela, os caras copiarem. O Batman eles resolveram logo no primeiro dia. 3 dias para resolver o Robin, ninguém acertava. Aí o Rodney já estava de saco cheio assim, peraí, grava aí. Aí fez. Aí o cara, pô, sacanagem, Rodney, é você que faz? Não sou eu, quem tá fazendo é o Luiz, é que eu fazia no início da história. Aí ele acabou fazendo de novo. O Rodney era meu compadre, né? Começamos juntos na Rádio Nacional, eu quando comecei ele já estava lá, menino também, porque a diferença de idade era muito pouco. Mas foi um grande amigo de copo, inclusive. Você tá afastado da dublagem de vez faz uns 2 anos, 2 anos e meio. Foi decisão sua mesmo, não quer mais saber de dublagem? Não quero mais saber de dublagem. A dublagem pra mim acabou, igual a minha mãe. Minha mãe quando parou, graças a Deus, também esqueceu que foi atriz. Também magoada.
com coisas que, sabe, tinha que puxar saco, ela não sabia puxar o saco, ela sabia trabalhar. Eu também não sei puxar saco. Eu sei fazer meu trabalho. Entendeu? Não adianta você... Eu vou entrar para uma empresa que o cara vai ficar... Olha, você tem que fazer o que eu sei. Fazer há 50 anos. Pô, fui chefe de produção, fui tudo. Ninguém sabe mais do que eu na dublagem. Realmente não sabe. Porque eu fui chefe de produção da Dublação. Eu fui o primeiro e único, talvez, fazer o esquema. Fui esquematizador em carteira. Eu tenho a minha carteira como esquematizador. Eu fazia esquemas e eu era contratado como esquematizador. Diretor de produção, diretor de dublagem e ator. Entendeu? Então eu sempre fiz isso. Inclusive eu operei som desde a Magna Sync, eu operei. Cheguei a fazer uma única mixagem, que o mixador passou mal na Dublação. Marcava filme, tanto no óptico como no magnético, fazia corte, fazia edição, fazia tudo, sabe? Fiz tudo, só não fiz o negócio, o som óptico. Eu fazia, então eu aprendi tudo. Aquilo que eu disse para você, você para mandar, você tem que saber fazer. Você para dirigir um ator, você tem que dizer para ele como é que ele tem que falar se ele não souber. Não é igual o caso assim, não, faz um aqui, os caras que vêm dirigir comercial geralmente dizem, olha, faz uma voz triste, mas que seja meio alegre, muito pesada, mas pouco fina. Porra, não sabe o que ele quer. Eu digo, faz pra mim, ele não faz. É verdade. Isso aí é treino. Estou fazendo esse ano, 65, caminhando para 66 anos de profissão. É muita coisa, pouca gente tem esse know-how, né? Tem essa marca. Eu fico muito feliz, e continuo tomando minha cerveja. Tá bom, tem séries maravilhosas que você dirigiu, né? Dentre elas um que eu gosto muito, que é um desenho da década de 80, que era o Tubarão. E mais recente, o Sobrenatural, que assim, era uma série incrível. E dirigi Dois Homens e Meio, 5 anos. Dirigi Diário de um Vampiro, até sair de lá. Dirigi X ou Z, não me lembro. Era uma série de alienígenas muito boa. E dirigi outras coisas. Agora, da época que eu tenho saudade, são os Waltons, que era uma família maravilhosa. A gente tinha um almoço dos Waltons. O pessoal que não estava escalado vinha almoçar. Nós fazíamos, tinha um restaurante que nós dizíamos o que a gente queria. Tinha todo mundo almoçar naquela hora. A dublagem já foi uma família. É por isso que eu não quero mais dublar. Porque a dublagem se desvirtuou. Entendeu? Hoje é cada um por si e cada um dando tombo no outro. Eu estou vendo gente dando muito tombo um em cada um, sabe? Muito dos outros. Naquela época dava tombo, o cara era aleijado. Ficava, mal ou bem acabava se ferrando, entendeu? Essa aqui é a realidade. Hoje não, hoje o cara já chega querendo fazer a primeira dublagem, mas querendo saber, já pensando como é que toma teu lugar. Como é que eu vou tomar? Vou tomar o lugar dele. Tem um monte deles aí agora. Eu nem sei o nome deles. Graças a Deus não sei. Não fiquei para não saber. Quer dizer, tem uns que eu sei, já sei que tem um então que é perigoso. Mas enfim, não vou dizer, interessa. Já não estou mais na parada, tive a minha parte, tá? Então é isso, não tenho saudade da época que eu fazia esse desenho. Eu esqueci de dizer para você, teve uma época durante 8 anos na Herbert Richard que eu dirigi todos os desenhos. Eu era chamado de Casarré Carioca. O Casarré depois morreu. Tinha os dois Casarré, os dois eram maravilhosos, mas o Casarré tinha o Olney e o Volney. Mas o mais velho que fazia 1000 coisas também, né? Ele era ótimo. E eu passei a fazer do Tubarão, Vovô Viu a Uva, o Rodney fazia aquele... Ai meu Deus, era Formiga Atômica. E longa-metragem, eu queria dizer, tenho 2 que eu registro, 2 longa-metragens que eu fiz naquela época, era todo mundo junto. Hoje você traz a pessoa, ela faz, entendeu? Você faz vozeria hoje, sem juntar as pessoas. Eu inventei isso lá na Bia. O Chico ficou louco. Cada um faz o vozerio, não vou contar aqui não, vocês ficam sabendo. Mas fiz sem juntar as pessoas, cada um fez um vozerio, depois a gente fez um vozerio imenso. Você faz o que você quiser com aquele vozerio. Na minha época não. Eu fiz passou agora na Semana Santa, Barrabás. Eu dirigi Barrabás naquela época. Cheguei a ter 40 atores dentro do estúdio, e fazendo barulho, entrando pelo estúdio. E quando a vozerio vinha de fora para dentro com o microfone, que vinha lá longe e vinha estourando, a gente vinha e entrava pelo estúdio aos berros. Quando saía correndo, quando você fica, saía por fora. Então era uma loucura, mas era um sincronismo, meu amigo.
Se você errasse, eu errava tudo, estragava tudo. E por pregar blasfêmia, esta mulher é condenada por espalhar mentiras ao povo. Jogue rápido, senão talvez eu fique com medo. Entendeu? Então fiz o Barrabás, que até hoje não mudaram a nossa gravação, e fiz a Noviça Rebelde. Aliás, na época eu estava brigado com um grande ator que também morreu, foi meu colega de rádio, e terminou comigo lá do Vasco. Quando era garoto, eu tive uma briga de 30 anos com ele, que era o Nilton da Mata. Mas eu tinha muito respeito, que o Nilton da Mata era o único cara que eu respeitava, que sabia muita coisa. Igual a minha, ele sabia muita coisa, também foi chefe de produção. E o da Mata mandou me dar os parabéns pela Noviça Rebelde, e eu mandei os parabéns pela Dançando na Chuva, que ele dirigiu. Entendeu? É aquilo, a gente brigava, mas se respeitava. Havia um respeito. Hoje ninguém respeita ninguém. Era uma briga com ética, pelo menos. Hein? Uma briga com ética. É, porque você tem que reconhecer que o cara... Você não fala com ele porque você teve um motivo que ele fez um negócio que não te agradou, mas você não pode dizer que o cara é mau ator, que o cara é mau caráter, né? Às vezes não é isso, não. Ou ele fala que eu sou, não. É isso. A dublagem era isso. Hoje não é mais. Bom, meus amigos, é isso. Mais uma aula de dublagem aqui com o Luiz Manuel, aqui na Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Uma entrevista internacional. Mas, para encerrar, manda um recado para as pessoas que até hoje admiram o seu trabalho. Para todo mundo. Eu fico impressionado que tem pessoas que vão achar minha voz não sei aonde, vão botar minha voz. Eu estou começando a ver, eu não uso muito celular, mas eu tô gostando do Facebook. Eu não tenho, Facebook não, YouTube. Facebook eu não tenho, eu entrei, veio um volume de gente que eu fiquei assustado e saí. Veio muita gente pedir, eu digo, não, eu não tinha essas coisas, né? Eu tenho o WhatsApp. Mas o Face, eu acho sensacional, porque o Face divulga. Tem muito fake news, né? Mas divulga coisas interessantes. Divulga mesmo. A parte da dublagem está muito interessante. Eu tenho visto as reportagens de dublagem, a maioria, e está muito interessante. Eu vi uma agora do Garcia Júnior, muito boa. Aliás, o Garcia não foi nem... Foi porque passou, foi na televisão, de noite, será que tem um cara, aquele cara... Isso, ele tá fazendo muita reportagem com dubladores. Foi legal ele. E ele tem dublagem pra caramba, pelo que ele falou com o Garcia. E eu não via Garcia há anos. Não via Garcia desde que a Disney saiu lá na minha firma. Não por ele, saiu foi o outro diretor. Mas enfim, mas é outra pessoa que eu admiro o trabalho dele, tá? É um garoto limpo, mas o trabalho dele é maravilhoso. Merece ter o cadastro que tem, que trabalhou para isso desde pequenininho. O pai dele conheci pouco, conheci mais a mãe, trabalhou muito comigo, Dolores. Não vejo há muito tempo também, não sei dela. Eu não sei de quase ninguém, né? O último que me ligou foi Pietro Mário. Pietro Mário, Pietro Mário é maravilhoso. Eu botei no aquele Capitão Caverna, fazia também, naquela fase de desenhos, né? Enfim. É isso, então eu agradeço às pessoas que lembram de mim, gostam do que eu fiz, do que eu fazia. Talvez exista uma possibilidade, que eu estou vendo aí, mas eu estou relutando pra caramba. Eu nunca quis fazer televisão, só rapidamente. Sabag me escolheu, sem me conhecer, na cooperativa. Ele foi selecionar um grupo para fazer um comercial de freis. E ele me escolheu. E no ensaio ele gostou muito de mim e disse, pô Luiz, você é ator, eu digo, eu sou. Fazer o quê? Ah, poxa, quem é você? Eu digo, eu sou filho da tua amiga. Ele ficou louco quando soube que eu era filho da Salu, que eles eram apaixonados pelo Globo. Sabag amava a minha mãe. Ele disse, pai, você tem que ir para a Globo, você tem que estar na Globo. Eu digo, não, eu estou com a minha vida já organizada, agora eu estava praticamente registrando minha firma. Eu digo, não quero, Sabag, televisão, nesse momento eu não quero. Eu fiz uma vez, eu fiz um teatro Moinho de Ouro, com 17 anos, na TV Rio, ao vivo, ainda era preto e branco. E dizem que eu fui muito bem, eu fiz o papel principal, ensaiado pelo Vitor Berbari. E fiz uma vez na Globo, que foi até um caso interessante, que me escolheram no álbum
Tinha que ter, eu tinha que estar no alvo da combate, embora eu não quisesse trabalhar. Mas eles me escolheram, parece até, sabe, brincadeira, né? E eu fui. Era um papelzinho que ficava no ar 20 minutos, era um passante na beira do fórum que era entrevistado. Quando eu cheguei, o rapaz que não me conhece, ninguém me conhece, assim, o senhor que vai fazer? Não, vem aqui, eu vou lhe apresentar o diretor. Quando ele chegou, disse assim, diretor, disse, meu diretor. O cara não sabia o que fazia, porque ele era o Luiz Carlos Moraes que fazia o Zorro. E eu dirigi muito. Era sobrinho da Sônia Moraes. E está em São Paulo dublando, pelo que eu sei. Ele saiu da Globo, está em São Paulo como dublador. Mandar um abraço para você também, Jorge, não vejo há muito tempo. Então aconteceu isso. E eu fiz de primeira e tal. Então eu estou tentado, não é nem tentado, talvez por necessidade. Não vou mentir, não. Se eu tiver que trabalhar, eu vou tentar fazer novela. Ou qualquer coisa que precisem. Tá? Espero vê-lo na novela, por que não? Hein? Vou tentar fazer. Toda a minha família foi de teatro. Eu não quis fazer teatro, porque teatro, eu sou mercenário, teatro paga mal, é sábado e domingo. Sábado e domingo eu tenho que sair, tomar cerveja, e as minhas filhas nunca fiz trabalho. Cheguei a ensaiar e não fiz. Foi a única coisa que eu não fiz. Não quis fazer. Não quero, não andava. Trabalhar. Herbert Richard tinha uma cláusula, não trabalho sábado. No meu contrato. Nunca trabalhei sábado. Não gosto. Eu trabalhava de segunda a sexta, saía do estúdio 5 horas da manhã para voltar às 8. Trabalhar sábado, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu espero que o povo tenha gostado. Falei coisas às vezes até demais, mas eu sou assim. Eu não escondo, não. Sabe por que eu não escondo? Porque eu não devo nada a ninguém. São esses anos todos sem dever nada a ninguém. Nunca passei ninguém para trás, sabe? Nunca fiz mal a ninguém. Ajudei muita gente, mas ajudei com amor. Obrigado. Curte, compartilha, faz tudo isso, você já sabe, tá bom? Até o próximo vídeo. Natan Lisboa.